Olá pessoal, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI. Hoje a gente vai para a nossa nona aula de CorelDRAW. Deixa eu abrir aqui o meu Corel. Eu vou tentar passar tudo numa aula só, mas caso eu veja que ela vai ficar muito longa, eu vou dividir ela aí em mais de uma parte. Hoje a gente vai aprender a trabalhar com desenhos. Então vou criar aqui um novo documento. Eu sempre gosto de trabalhar aqui em 800 por 600 pixels. Lembrando aí que se você for trabalhar com centímetros ou metros, né, você pode escolher aqui a opção, né, para já fazer tudo do tamanho que você quer. Bom, eu também gosto de trabalhar aqui no modo paisagem, você também pode mudar para retrato. E nós vamos aprender a trabalhar hoje aqui com as ferramentas de desenho. São várias ferramentas, tá? Eu vou tentar passar aí a maneira mais resumida de cada uma. Eu vou escolher aqui o mão livre. Quando eu escolho ela, ele me dá como opção aqui a espessura, a ponta de seta inicial, caso você queira escolher uma, né, ó. Aqui nós temos o estilo da linha, e aqui é a ponta de seta final. Então, se eu arrastar aqui uma linha, eu vou aproximar aqui para vocês verem, ele não fica aquele tremido, né, que a gente tinha esse problema lá no Paint, né, para desenhar. Por exemplo, vou tentar aqui um rosto. Não sou muito bom em desenho. Aí, então, ele, ó, ele não tá pintando, ó, porque aqui eu não fechei o desenho. Se eu tentar achar aqui a linha dele, olha lá, então essas duas aqui elas ficaram desunidas, ó. Olha lá, uni elas novamente, só que aí estragou aqui a cabeça. Deixa eu só dar uma ajeitadinha de leve aqui. Olha lá. Então consegui fazer aí um desenho que não ficou tão tremido, né? Ah, mas se eu quiser fazer o olho com a mão livre, existem outras ferramentas para fazer o olho, mas eu vou usar a mão livre também para vocês verem. Vou pegar aqui opa. Seria mais ou menos aqui um olho. Olha, então não ficou um desenho perfeito, né? Porém, já deu para vocês terem uma noção aí que dá para desenhar o que você quiser usando a mão livre. Deixa eu diminuir aqui, trazer o nosso rosto para cá. Se eu quiser, por exemplo, desenhar uma casa, não precisa você usar a ferramenta de mão livre, né? Porque tem a ferramenta retângulo ali que, né, funciona bem melhor. Não fica torto do jeito que tá ficando a minha aqui, ó. Mas só pra gente ver que existem outras opções, né? Olha lá, ó. Ficou meio ridículo aí a minha casa. Trazê-la pra cá também. Vamos agora pra... Ah, só ficou um detalhe aqui que eu acabei comentando e não mostrei. Vou pegar aqui uma seta. Olha lá, ó. Então, opa. Fiz aqui o desenho e ele já sai com a seta, ó. Então, para isso que serve aquela opção de seta. A segunda ferramenta aqui
é a linha de 2 pontos. Ó, se eu clicar, está selecionada a seta. Ó, quando eu clico, ele não acontece nada. Se eu clicar e arrastar, ele faz uma linha. Ó, se eu soltar, ele para. Ou seja, diferente da mão livre, eu não consigo fazer esse tipo de curvatura, né, usando a ferramenta de 2 pontos. Olha lá, ó. Trace uma linha reta desenhando, né, desde o ponto inicial até o ponto final. Então, é só 2 pontos mesmo que você vai conseguir. Mas eu posso unir aqui, ó, no nó, nó, aí, ó. Então só ficou aqui sem fechar certinho o nó. Mas eu posso depois pegar a ferramenta de forma e ajeitá-lo, né? Mas vamos deixar ele assim também. Vamos para a próxima ferramenta, que é a Bezier. A Bezier eu vou deixar ela por último, é uma das que eu mais uso, tá? Eu vou mostrar depois na prática aí como usá-la. Depois nós temos aqui a ferramenta caneta. Olha lá, que eu posso já puxar fazendo curvaturas. Posso fazer linha reta. Se eu quiser fazer uma curva para cá, ó, ou para lá, ó, posso clicar e curvar, clicar e curvar. Então ela funciona mais ou menos dessa maneira. Inicialmente eu nem pensava em fazer esse desenho aqui, mas como eu vi que o formato foi dando certo, então eu só continuei. Lembrando que são ferramentas aí que a gente tem que ir, né, treinando para pegar bem o jeito delas, né? Eu nem sei como é que desenho aqui um dinossauro, mas estou tentando fazer alguma coisa. Bom, a cabeça ficou mais ou menos. O resto não ficou muito legal, como vocês podem perceber. Beleza? Vou fechar ele aqui, ó, para não perder muito tempo. A gente aprendeu que se segurar na cor abre outros tons, né? Trazer ele para cá. Olha, ó, então consegui fazer aí um desenho bem básico, né? Usando a ferramenta caneta. Depois nós temos o B-Spline. Agora não vai aparecer a função dele. Olha lá, agora sim, ó. Desenhe linhas curvas definindo pontos de controle que formam a curva sem quebrá-la em segmentos. Então, se eu clicar, soltei a mão, né? Agora eu não preciso arrastar igual eu fiz com as outras ferramentas. Vou escolher aqui uma posição 2 e fazer a curvatura. Então ela forma aqui uma espécie de triângulo de curvatura. Olha aí. Confesso que é uma ferramenta pouco usada, né? Mas que tem aí também as suas qualidades. Depois nós temos o Polylinha, que eu uso muito, principalmente no AutoCAD. A gente trabalha muito com Polylinha, né?
Quem trabalha com AutoCAD aí sabe o que eu estou falando. Ó, aqui ele não curva, mas eu posso desenhar a mão livre e também posso fazer linha reta. Então, diferente do mão livre, eu também consigo fazer essas linhas retas, ó, o que é bem interessante. Não sei o que é esse objeto, vou deixar ele em vermelho aqui. Então, muito interessante o polilinha para você já ir fazendo curvas à mão livre, né? E fazendo o que é reto, né? Usando ela também. Então, muito usada. Depois nós temos o curva de 3 pontos. Trace uma curva desenhando desde o ponto inicial até o ponto final. Em seguida, posicione o grau, né, no ponto central, né? Ou seja, vamos ver isso na prática. Ó. Mesma coisa, ó, se eu clicar, ele não funciona, eu tenho que clicar e arrastar. Olha lá, ó. Também consigo fazer aqui a curva no objeto. Porém, quando eu finalizo, ele sai do objeto, né? Ele sai da ferramenta aqui. Também uma ferramenta, essa sim é uma das menos usadas. Desenho inteligente. Olha lá. Converta pinceladas à mão livre em formas básicas e curvas suavizadas. Muito parecida com a mão livre, né? Eu consigo aí fazer desenhos que exigem um pouco mais de habilidade, né? Notem que ela só pode ser trocada a espessura, né? E só trocou a espessura daquele ali que eu estava clicado por último. Aí. Ou seja, são ferramentas aí bem interessantes. Uma ou outra, como eu comentei, né, a gente praticamente não usa, mas outras são muito usadas aí para desenhos à mão. Eu deixei a Bezier aqui por último. Ela funciona assim, eu vou clicando, ela vai moldando aqui o objeto. Depois nós usamos aqui a ferramenta Forma, né, que é essa primeira ferramenta aqui, onde nós podemos vir aqui na linha, botão direito, e escolher a opção em curva. Então aqui é bem interessante que você controla de uma forma bem detalhada aí que tipo de curva que você quer. Ou seja, muito interessante essa ferramenta. Na próxima aula eu vou mostrar na prática aí, um desenho do início ao fim para vocês verem como que funciona. Eu só estou aqui nessa aula mostrando para vocês mais ou menos como funciona cada uma das ferramentas. A ferramenta Forma aqui eu posso usar ela em qualquer uma das outras, ó. Eu posso vir aqui e controlar qualquer uma das outras ferramentas que eu já fiz. Olha que interessante. Posso vir aqui também e também curvar, ó. Ou seja, aí vai depender muito da sua criatividade, né, na hora de fazer aí seus desenhos. Beleza? Eu vou finalizar por aqui. Antigamente nós tínhamos aqui uma ferramenta a mais, que ela foi trocada de lugar, que é a mídia artística, tá? Que é essa que nós temos aqui logo abaixo. Eu vou deixar a mídia artística também para uma outra aula, porque nós já excedemos aqui o nosso tempo. Mas já deu para vocês terem uma noção aí, né, de como usar as ferramentas de desenho. Depois, na próxima aula, na prática, a gente vai ver aí alguns detalhes a mais. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Lembrando aí que nós já aprendemos a usar
esse tipo de ferramenta de desenho aqui, né? E hoje a gente aprendeu essas que algumas delas você precisa ter um pouquinho mais de habilidade para usá-las. Tranquilo? Então, não se esqueça aí de dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal. Essa foi uma aula mais teórica, né, do que prática, né? Mas eu prometo que na próxima aula vai ser mais interessante, porque a gente vai fazer uma coisa bem bacana. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e valeu!